Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Quantas são as vezes em que nós sabemos a vontade do Senhor e mesmo assim persistimos em fazer a nossa própria vontade? É isso que eu quero provocar na sua mente hoje, é essa reflexão. Quero que você pense aí nas vezes em que você fez de modo involuntário, em que você fez uma escolha, e aí depois você percebeu que não era a vontade do Senhor para a sua vida, e das vezes que mesmo você sabendo qual que era a vontade do Senhor para a sua vida, porque tem vezes que isso acontece, né? Fica mais nítido para a gente a vontade do Senhor, mas mesmo assim, a gente reluta em entender que aquela é a vontade, porque parece-nos tão boa a nossa, parece tão claro esse caminho em que nós estamos seguindo, e a gente acaba optando por uma outra vontade. A partir daí, então, como ter essa clareza? Como saber de fato qual que é a vontade do Senhor para as nossas vidas? Como entender qual que é o caminho pelo qual Ele está nos direcionando? E é preciso nos lembrarmos quem nós somos. É preciso nos lembrar o que o Senhor fala a respeito do nosso próprio coração. E a palavra de Deus vai dizer que o nosso coração é enganoso e que nós precisamos tomar cuidado com ele. A palavra do Senhor vai dizer que nós devemos fazer planos, está lá em Provérbios 16:1, mas que a resposta certa dos lábios, ela vem do Senhor. Então, como descobrir? Falando com o Senhor, estando em contato com o Deus Altíssimo, tendo contato com Ele através da leitura bíblica, através da oração constante, estando sempre alinhados com o Senhor. O jejum, a oração, eles nos deixam mais próximos do Senhor. Eles santificam o nosso coração, a fim de que nós tenhamos o nosso ouvido mais sensíveis a ouvir a voz dEle. Mas por vezes a gente reluta em fazer isso. Essa consciência de que há uma vontade em meu coração que quase sempre diverge com a revelação escrita, ela evidencia a minha situação de luta constante. A luta entre fazer a minha vontade e essa vontade que é divina. Ou contra a força atuante em minha natureza carnal, ou contra a lei espiritual. Agora, como ela é a vontade? Como é a vontade do meu coração? A vontade do meu coração, grande parte das vezes, ela é diferente da vontade de Deus, porque ela almeja a satisfação através dos meus desejos saciados, não é isso? Os desejos carnais, e isso flerta com a filosofia do hedonismo, não é? A busca constante pelo prazer. Ela me coloca no centro de todas as coisas, algo que a gente tem visto de modo muito claro na nossa sociedade. O humanismo tomando conta da vida das pessoas. Então, o que importa é que ela seja o centro de tudo. Ela precisa pensar nela, afinal, outras pessoas não vão pensar nela. Então, a gente vê uma série de mensagens motivacionais dizendo, olha, você precisa pensar em você. Eu não estou dizendo o contrário, não estou dizendo que você não deve não pensar em você nunca. Mas nós que temos a consciência cristã, nós que temos o Espírito Santo habitando em nós, precisamos sempre entender que é uma linha tênue entre o fato de eu me priorizar em alguns momentos e deixar de ouvir a vontade de Deus para a minha vida. Então, essa minha vontade, ela vai me fazer muitas vezes humanista, ela me coloca no centro de tudo. E o problema é que quando eu me coloco no centro da minha própria vida, eu destrono Deus. Eu destrono Jesus Cristo. E Ele é quem deve estar assentado no trono da sua vida e da minha vida. Aquela cadeira na sua mente deve ser habitada pelo Senhor. É Ele quem está no comando.
Agora, como que é essa vontade divina? A vontade divina, ela nos conduz para mais perto de Deus. Ela nos conduz para o cumprimento da missão de Deus nas nossas vidas, ou seja, ela traz a consciência constante de que eu não nasci à toa, eu não estou aqui a passeio neste mundo. Daí a necessidade de eu entender que eu não preciso me priorizar o tempo inteiro, fazer a minha vontade, afinal o que importa é ser feliz. Não, o que importa é eu cumprir a missão do Senhor. Uma leve ou rápida folheada pelos profetas, a gente vai saber como é que foram as vidas deles, não é? Com tantas dificuldades, sendo perseguidos, sendo confrontados. Não me lembro de frases em que o profeta Ezequiel ou Isaías disse: olha, agora estou feliz com a sociedade. Ele era feliz em fazer a vontade do Senhor. E a gente precisa entender isso, que essa vontade de Deus, ela precisa nos conduzir ao cumprimento da missão do Senhor nas nossas vidas. Ela nos conduz para a realização do nosso propósito, ou seja, faz com que a gente se sinta completos. A vontade do Senhor faz isso com as nossas vidas. Então é necessário que eu pare de travar guerras com quem eu chamo de Senhor para honrá-lo como Senhor. E eu trave guerra, então, a partir disso, com os meus próprios desejos, com as minhas próprias vontades, aquelas com as quais divergem com a vontade do Senhor para a minha vida. Aquela que não combina com Jesus. E se não combina com o Senhor Jesus, não deve combinar conosco. Pensando nisso, então, quero convidar você a acompanhar a leitura do livro de Atos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 26. Você encontrou aí? Diga amém. O texto diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado em seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Senhor a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta, : foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém.
Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado porque ela é viva, eficaz, atual aos nossos dias. Por isso pedimos ao Senhor que, nesta manhã, confronte o nosso coração e o transforme, a fim de que sejamos melhor uns para os outros, melhor para quem nos rodeia na sociedade, melhor para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Texto interessantíssimo e muito importante, onde a gente percebe que Filipe é um exemplo para nós, como alguém que entende que dentro da vontade de Deus nós encontramos o nosso propósito. Daí ele mostra para nós, a partir das atitudes que ele tem nesse texto, algumas posturas necessárias para que alcancemos o nosso propósito. E a primeira delas é a obediência. Já vemos logo no início do texto, quando um anjo fala a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Sublinhe isso na sua mente. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Obediência. Olha só o que Filipe faz. Ele, diferente de nós, em muitas vezes, onde a gente questiona Deus e pergunta: Deus, mas por que isso? Ou por que aquilo? Não faz muito sentido para mim. Filipe, ele não questiona em nenhum momento. Ele não diz para o anjo: olha, anjo, você está sabendo o que está acontecendo aqui? Porque o que havia acontecido aqui, meus irmãos, Filipe estava em Samaria. Se você voltar um pouco o texto, alguns versos antes, você vai ver que Estevão morre, no início do capítulo 8, aí final do capítulo 7, e aí então Filipe ele começa a pregar em Samaria, e a gente lembra que Samaria era aquele povo do lado de Jerusalém, mas que os judeus não se davam muito bem, não é? Por conta da divisão antiga de Israel, Reino do Norte, Reino do Sul, tinham essa rivalidade, e aí Filipe foi para lá, em Samaria, ou seja, para um lugar que não lhe era tão confortável assim, ele começa a pregar, e as pessoas começam a entender quem é Jesus, e ele começa a batizar aquelas pessoas, e tudo vai bem, até que o anjo vem e diz: olha, dispõe-te e vá para um caminho, como eu brinquei com vocês para sublinharem aí na mente, que se acha deserto, ou seja, não faz sentido. Filipe está indo muito bem naquilo que ele está fazendo. Está dando tudo certo no olhar humano. As pessoas estão se convertendo, quer dizer, não foi para isso que eu fui chamado? Ele pode ter se perguntado. Estou aqui, está tudo bem. Agora, por que Deus vai me tirar daqui, de um lugar onde eu estou frutificando para Ele, e vai me levar para um caminho que não tem ninguém? Porque esse é o significado de deserto. Não tem ninguém. Não é isso? A minha mãe me ensinava quando era pequeno: esse lugar é muito deserto, não ande por aí. E aí uma vez eu comentei com um amigo: esse pedaço do bairro, mais tarde ele é muito deserto, é melhor a gente não ir por ali. E aí o meu amigo me respondeu: então é bom a gente ir por ali, porque se é deserto não tem ninguém. E faz sentido. É claro que minha mãe não estava dizendo sobre isso, que não tinha ninguém. Está dizendo que era mais vazio e propenso a eu passar por algum perigo. Agora, Filipe, ele vai para um caminho que não tinha ninguém. Deserto. Mas ele não questiona em nenhum momento, meus irmãos. Ele simplesmente, o texto diz que ele se levanta e vai. Ele não fala para o anjo perguntar de novo para Deus: olha, pergunta de novo para o Senhor. Talvez a mensagem tenha sido para outro discípulo, não para mim. Ele se levanta e vai sem questionar ao Senhor. E a gente entende que Filipe ele tem essa postura de obediência, porque era um homem cheio do Espírito Santo. Voltando 2 capítulos, você vai ver que os apóstolos estavam enfrentando um problema lá em Jerusalém, porque as viúvas helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição do alimento. Então, eles resolvem escolher alguns homens cheios do Espírito Santo, vai estar dizendo aí no verso 3 do capítulo 6, homens cheios do Espírito Santo para desenvolverem o trabalho de serviço ao Senhor. São os diáconos que são instituídos ali. E dentre aquela turma está Filipe.
Filipe, homem cheio do Espírito Santo, ele vai, ele não questiona o Senhor. A gente precisa estar sempre cheios do Espírito Santo, buscarmos a presença dele, para que nosso ouvido fique sensível a ouvir a voz do Senhor. O Senhor fala conosco o tempo todo, meus irmãos. Basta a gente prestar atenção. Ele fala quando a gente olha para a natureza. Ele fala usando alguém menciona alguma coisa, aquilo dá um startup na sua mente, e você fala, puxa vida, faz sentido isso. Estava lendo esse texto hoje de manhã, na palavra do Senhor. Agora, quando a gente fica muito ensimesmado, a gente fica muito cheio da gente mesmo, deixa a palavra do Senhor para lá, a gente não liga muito para o nosso momento de devocional, então é claro que a gente fica cheio de nós mesmos, e não da vontade do Senhor. Daí a dificuldade em nos parecermos mais com Filipe e obedecermos à voz do Senhor, assim, de imediato. Outra postura que a gente percebe clara em Filipe aqui é a atitude. Filipe não espera sentado. Fala, olha, se Deus quiser que eu vá para lá, Ele vai me levar para lá de um modo sobrenatural, diferente. Afinal, é isso que a gente vê no final do texto, inclusive, não é? Que Filipe desaparece e surge em outro lugar. Um teletransporte aí, né? Para quem gosta aí de filmes futuristas, a gente olha hoje, né, nos filmes e fala, nossa, isso é chique demais, né? Não, isso é antigo pra caramba, né? Deus já fez isso. Filipe desaparece das vistas ali do eunuco e aparece em Azoto. E aí, a partir daquela cidade até Cesareia, ele vai evangelizando. Mas ele não espera. Ele atende a ordem indo até lá, de fato. E ele vai. E chegando lá, então, a gente vê um contexto aí que Lucas nos relata, no verso 27, 28 e 29. 27 e 28, falando um pouco sobre o eunuco, e aí 29, o Espírito de novo chega a Filipe e diz, aproxima-te desse carro e acompanha-o. E aí o verso 30, olha aí a atitude, Filipe correndo, né? Ele ouviu-o ler, correndo aqui, é de fato trotando ao lado do carro, sabe? É claro que não era um carro como os nossos carros, né, de hoje. Mas ele vai trotando ao lado do carro, vai correndo. O textinho lá no original nos confirma isso. E aí ele ouve o profeta, ouviu o rapaz ler o profeta Isaías, e olha a atitude, ele pergunta. Agora, pensa aqui comigo. Filipe, sendo discípulo de Jesus, estava pregando em Samaria, se acha no deserto. Imagina como que ele estava vestido. Você acha que ele estava bonitão, assim, como o reverendo Gustavo sempre se veste? Não estava. Filipe é uma pessoa simples, estava lá falando com o povo, pregando o evangelho e tudo mais. E aí ele se aproxima de um carro oficial, que certamente estava cercado, certamente havia guardas, afinal era uma pessoa do alto escalão, era o responsável pelo tesouro da rainha etíope. Mas mesmo assim, ele não se amedronta. Ele corre ao lado do carro e pergunta, olha, você está entendendo aí que você está lendo? Estou ouvindo você lendo, mas e aí? E aí, Deus é tão maravilhoso que a gente percebe que o rapaz não ignora Filipe, ele não fica bravo com Filipe, ele responde Filipe. Ele olha, como que eu vou entender? Como poderei entender se alguém não me explicar? E aí ele convida Filipe a subir-se e sentar junto com ele no carro. Pensa nisso. Uma pessoa importante já traça um diálogo com aquele rapaz que apareceu do nada num caminho que se acha deserto. Ou seja, se era diferente para Filipe pensar que ele estava num caminho, né, um lugar que era ermo, para o oficial também, né? Era de se desconfiar, né? Imagina você andando de carro assim num lugar, e aí vem alguém e chega perto do seu carro. O que você pensa? Eu sei o que você pensa. Você pensa o que eu penso também. Acelera. E ele não. Ele convida então Filipe, ele dá esse papo para Filipe, convida ele para subir e fala assim, olha, explica para mim então, né? Porque eu estou entendendo que você sabe do que você está falando. Se você está me perguntando, sobe aí. Explica para mim. Olha só a oportunidade. Filipe entende que a obra é de Deus e você precisa entender isso também. Porque uma cena dessa é improvável, né?
no olhar humano. É improvável. Um oficial, chama Filipe, tudo mais. Ou seja, é o Espírito Santo aí quem vai fazendo. É Ele quem vai colocando as pessoas que Ele quer que você fale sobre Ele. Interessante isso, né? Precisamos ter atitude. Lembro das palavras de Jesus lá em Marcos 8:34, ou lá na frente em Lucas 9:23. Aquele que vier após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Atitude, é isso que Jesus nos ensina. Você tem que ter atitude o tempo inteiro. Se negar é uma baita de uma atitude. Se negar todos os dias. Si mesmo se negue, tome a sua cruz, ou seja, pague o preço, seja ele qual for, e me siga. Saia da sua zona de conforto e caminhe. Me siga. É isso que Jesus diz para nós. Outra postura interessantíssima, destacada aqui no texto, é o conhecimento bíblico. Um pouquinho mais para frente, verso 34 em diante, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Imagina se Filipe não fosse conhecedor das Escrituras. Ia ficar numa saia justa aqui, né? Ia ficar numa situação desconfortável agora. Olha, esse texto é um texto muito confuso, a gente não sabe muito bem ali, né? Os estudiosos dizem uma coisa, mas a gente não tem muita certeza. Mas escuta, eu queria falar para você de outra coisa. Não, ele responde ali, o eunuco, não é? Ele explicou. O que ele explicou? Sujeito oculto aí. Ele explicou o que o eunuco tinha perguntado para ele. E aí, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. As nossas conversas, meus irmãos, elas precisam resultar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que a gente precisa ter conversas sadias. Porque elas precisam resultar na oportunidade de proclamar as boas novas do Evangelho. Você está na fila do banco e alguém puxa assunto com você? Eu não sou desses, tá? Deixa claro aqui. Eu não sou tão amistoso com desconhecidos quando eu estou executando uma tarefa. Então, eu estou focado na minha tarefa. Agora, se a pessoa puxa o assunto, aí é uma baita oportunidade, não é? Eu não vou lá e cutuco. Mas é importante a gente entender que as nossas conversas precisam resultar em Jesus. E se você é essa pessoa em que as suas conversas sempre resultam em Jesus, quando for a vontade do Senhor para a vida das pessoas que te rodeiam, elas vão te perguntar ainda mais sobre Jesus, como foi com o eunuco. Então, se você é aquela pessoa no trabalho que você não é antissocial, não estou dizendo para você ser antissocial, eu não me relaciono com quem não professa a mesma fé que eu, não. É para isso que Jesus nos colocou aqui no mundo, né? Se fosse para viver na bolha, ele já nos arrebatava assim que nosso coração se encontrasse com ele. A gente tem essa missão aí para cumprir. Então, seja amistoso. Agora, estou dizendo para você que você não deve participar da roda dos escarnecedores. É das piadas sujas e rir daquilo. É em compartilhar aqueles vídeos horrorosos que são divulgados na rede de amigos que a gente tem. Agora, se a sua conversa resulta em Jesus, quando o calo dessa pessoa apertar um pouquinho mais, ela vai perguntar para você. Ela vai falar: escuta, você é da igreja, não é? Já ouviu isso? Você é da igreja, não é? Eu sou de Jesus, né? E vou à igreja. Você não pode orar por mim, não? Coloca o meu nome na oração lá da sua igreja. A pessoa fala assim, né? Que ela ainda não está acostumada. Coloca o meu nome lá na oração da sua igreja. Minha esposa está passando por uma situação aqui de saúde, eu estou preocupado pra caramba com ela. Ou a minha mãe está sozinha, eu perdi meu pai recentemente, agora ela não está bem. E os casos são inúmeros. Mas você vai ser esse ponto de luz no lugar onde você está. Eu estou dando um exemplo aqui do ambiente de trabalho, mas isso pode ser no seu ambiente de amigos do condomínio, isso pode ser nos seus amigos da escola, na faculdade, na academia, aonde você frequentar. Nós precisamos ser o ponto de luz.
Porque nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador, para sermos usados por Ele para o cumprimento dessa missão. E aí a gente alcança o nosso propósito aqui, que é glorificar ao Senhor com tudo aquilo que a gente faz. O conhecimento bíblico, ele te livra de um bocado de coisas. Lembra do que o salmista diz? Guardei no meu coração a tua palavra para... Olha só a prática aí. Tem um objetivo, guardar no coração a palavra do Senhor. É para não pecar contra Ele, não é? Mais para frente ele vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o caminho. Ou seja, eu tendo contato com as Escrituras, eu vou enxergar melhor. Eu vou enxergar melhor e entender aonde eu estou pisando ou deixando de pisar. Está vendo a necessidade? A partir disso, então, eu deixo alguns desafios para mim e para vocês. Pontue seus momentos aí de desobediência. Entregue-os para o Senhor. Você sabe aonde você tem desobedecido. Às vezes, não, porque é involuntário. Mas algumas vezes você sabe onde você tem desobedecido. Entregue-se para o Senhor. Senhor, está difícil para mim essa parte aqui. Então toma o meu coração e transforma o meu pensamento nisso. Me ajude a mudar essa questão na minha vida. Crie momentos de compartilhamento das boas novas. Seja intencional, é uma outra palavra boa para a gente usar. Seja intencional na sua vida, no seu dia a dia. Não só viva. E o difícil é isso, né? Que a gente liga o botão do automático. Amanhã é segunda-feira, volta tudo ao normal, preciso focar, é trabalho, eu preciso entregar coisas, eu tenho metas a bater, a cumprir. Crie ambientes de compartilhamento das boas novas. Eu tenho um amigo muito próximo, como um irmão, que ele trabalhou por um tantão de tempo nas plataformas de petróleo, na Petrobras. E aí, então, ele tinha um regime muito difícil de trabalho, né? Ele ficava um tempo em casa e um tempo lá embarcado. E aí a gente se comunicava mais quando ele estava embarcado, porque em casa a demanda era grande, né? Com filhos, esposa e tudo mais. E aí ele compartilhava comigo, ele falava assim, olha esse texto aqui, que legal. Ele mandava para mim. Compartilhei isso com um rapaz aqui hoje, ele começou a perguntar para mim sobre tal coisa, e aí eu já comecei a falar para ele a respeito do Evangelho. Aí hoje na janta ele já quis sentar comigo, está curioso e tudo mais. Olha só, ele criava ambientes para um futuro compartilhamento das boas novas do Evangelho. Não estou dizendo que você tem que ser negligente no seu trabalho para ficar falando de Jesus, não, tá bom? Mas você tem inteligência suficiente para criar esses ambientes. E dedique um tempo, então, de qualidade com o Senhor. Só assim o conhecimento bíblico vem. É muito raso, meus irmãos, esse tempo aqui que a gente tem. 20 minutinhos de manhã, 30 à noite, de palavra propriamente dita. Não dá. Precisa ser diário, senão é desleal. A gente ficar 6 dias inseridos na rotina, no dia a dia, no mundo, e consumindo a cultura o tempo inteiro, e aí um dia só de dedicação. Isso aqui precisa ser diário. Você precisa ter cultos no lar, você precisa ter um tempo de qualidade com o Senhor. Pastor, não dá tempo e tal. Esse é um outro problemão que eu vou deixar para você resolver. A gente pode se falar sobre isso no outro domingo, não é? As muitas atividades em que a gente mesmo se enfia. Nossos filhos têm uma agenda interminável de atividades, né? Eu sei por conta dos meus alunos na escola. E às vezes eu pergunto, e aí, leu a Bíblia? Ah, não dá tempo, pastor, não sei o quê. Não dá tempo por quê? Não, porque eu fiz futebol, e aí eu fui para o inglês, e eu fui fazer isso, eu fui fazer aquilo. E aí o que vai ficando de lado? Não tem uma má intenção dos pais, mas vai ficando de lado a palavra do Senhor, porque é importante a gente preparar aquela pessoinha para o mundo. Mas e a vida espiritual dos nossos filhos queridos? A gente precisa cuidar. Nós precisamos cuidar. Então, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.